Fala pessoal, tudo bem? Você ligado aqui no Jornal São Paulo de Fato? Já peço para que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da política. Hoje a gente está aqui com o deputado estadual Tomé Abduch, eleito pelos Republicanos de São Paulo. Ele também é comentarista, de política na TV, já trabalhou na CNN, atualmente está na Jovem Pan e vai bater um papo com a gente aqui sobre alguns assuntos muito importantes. Prazer, Hugo. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Prazer ter você com a gente. Deputado, para a gente começar, um assunto que vem pautando muito a imprensa, e a gente comentou isso no nosso canal também bastante, a respeito da concessão, do leilão que aconteceu no trecho norte do Rodoanel, que foi chamado durante muito tempo de Rouboanel, porque começou lá em 1998 e a coisa nunca terminava. Sem entrar, logicamente, agora em quesitos técnicos, etc. e tal, mas a gente sabe da posição política do senhor a respeito de uma liberdade econômica, de apoiar muito a privatização também. Qual é o benefício que vai ter para a população de São Paulo? São muitos, Entre eles, nós teremos 3,4 bilhões de investimentos que vai diretamente para a população. Além disso, tudo que vai ser feito, pontes, viadutos, melhorias e privatizar é uma coisa muito importante. O poder público não tem competência para poder cuidar de tudo. O poder público tem que se ater às causas de saúde, educação, segurança pública. O restante tem que ser terceirizado. Por que nós vamos deixar uma empresa de um grande valor de faturamento, como você mesmo disse, desde ali de trás, desde os anos 90 que essa obra está sendo feita, sabemos o quanto foi desviado de dinheiro. Por que nós vamos deixar tanto patrimônio na mão de quem não tem competência para poder cuidar? Vamos deixar os políticos trabalharem onde está a melhor competência deles e o poder público aonde faz da melhor forma para a população, que com certeza nós vamos ter aí muitas melhorias nesse trecho de 44 quilômetros do Rodoanel. A gente tem uma previsão de entrega da obra para 2026, Então, se você colocar desde 1998, 2008, 10, 2018, 20, seriam 28 anos de espera aí para poder entregar essa obra para a população. A população de São Paulo, que passou durante muito tempo, e aí entrando até do ponto de vista político, com o PSDB no governo do estado e com aquela falsa dicotomia que existia entre PSDB e PT, e agora tem o governador Tarcísio, que é um cara que aparentemente tem se mostrado bastante flexível quanto a privatizações, quanto a pensar na população. Dá para afirmar que a população de São Paulo, não apenas comparando com o adversário, que seria o Fernando Haddad, mas de fato São Paulo começa a evoluir para se tornar realmente um estado de primeiro mundo, um país dentro do Brasil? Não tenha dúvida, São Paulo está indo no sentido oposto do governo federal, que é o que nós, que somos conservadores, entendemos. Estamos privatizando, estudando como diminuir impostos, como fazer a competência entregar muito mais serviço para a população, porque a corrupção é um grande problema. Mas pior ainda do que a corrupção é a incompetência. E nós tivemos, durante muitos anos, a corrupção com incompetência. O governo Tarcísio vai vir para fazer uma nova era no estado de São Paulo. Nós já percebemos que as pessoas daqui estão animadas em continuar investindo. A gente vê o pessimismo no restante do país. E aqui em São Paulo, não. A maioria dos empresários sabem que em breve vão poder voltar para São Paulo, trazer emprego para cá, desenvolvimento, arrecadação de impostos e transformar o estado de São Paulo num exemplo para o Brasil. Deputado, eu investiguei isso um pouco a fundo, conversando com as pessoas ali, principalmente na zona norte de São Paulo. Talvez geograficamente fica difícil a gente desenhar assim só falando, mas Santana, você tem ali o Horto Florestal, o Jardim Imperial, a zona mais periférica ali da zona norte, com o perdão da redundância, pessoas que foram tiradas, entre aspas, de casa por conta da obra do Rodoanel. Muitos ainda não conseguiram resolver a situação a respeito de indenização ou qualquer coisa do tipo, e estão esperando a obra, que se você caminhar lá na obra hoje, eu convido qualquer um a fazer isso, muita coisa vai ter que ser refeita, na verdade. Qual é o recado do poder público? Não precisa entrar tecnicamente, porque obviamente muita gente processou o Estado, e isso está em trânsito aí, está julgando. Qual o recado que o poder público pode passar para essa população
que já perdeu o lugar de morar e está morando de aluguel, de repente, em comunidades, esperando a indenização do Estado para poder comprar um apartamento, coisa do tipo. É muito triste tudo isso, né? Você tira a pessoa da casa dela, você propõe uma obra, você aloca recursos, esse recurso nunca é o suficiente, ele sempre tem que ser revisto, e uma obra não é finalizada. Isso não aconteceu só no Rodoanel, isso aconteceu em muitas obras dentro do estado de São Paulo, e vou até mais a fundo, Brasil afora. Agora, com esse governo que está, e com todo o apoio que ele tem dos secretários, onde a maioria deles não são políticos, são secretários, que têm a competência para estar lá, aqui na Lesp, na Assembleia Legislativa também, o apoio desses deputados que vêm com essa cabeça empreendedora, né, a cabeça que levou o mundo para frente, que é o quê? Geração de emprego, geração de riqueza para poder distribuir riqueza, competência, tudo que nós temos da área privada vai ser aplicado aqui no nosso estado. E é muito animador nós vemos um governador como o Tarcísio que já demonstrou a entrega de resultado. E com certeza essa população, eles vão receber essa obra, eu acredito que até antes do prazo, tá? Porque conhecendo o governador Tarcísio, eu sei da competência dele, e nós vamos ter que avaliar agora, caso a caso, como fazer com que essas pessoas sejam indenizadas e possam voltar às suas vidas normais o quanto antes. Agora, deputado, tem uma coisa importante da gente citar também, que vai, né, de acordo com o que está acontecendo no estado de São Paulo agora. O senhor já ouviu o senhor falar várias vezes a respeito, até num programa da CNN, olha, eu era um menino lá que estava em cima do caminhão, falando, etc. e tal. O que te motivou a sair da vida privada e de repente embarcar no poder público? Eu tenho uma história muito bonita de vida, né? Eu venho de família simples, comecei a trabalhar aos 16 anos de idade como estoquista em loja de shopping, foi meu primeiro emprego, como de muitos brasileiros, né? Trabalham em shopping, ou trabalham no McDonald's, ou no supermercado. E aos 18 anos de idade eu entrei na faculdade de engenharia civil, eu precisava ajudar meu pai com 3 filhos não era fácil, né? Conseguir educar 3 filhos, meu pai de classe média, né? Que é um trabalhador normal, foi gerente de uma loja durante 65 anos, e sempre me encheu de orgulho e pôde passar para nós, apesar de não termos muitas condições financeiras, princípios e valores. E aos 18 anos de idade eu me vi numa situação de entrar na faculdade e ter que trabalhar. Eu não poderia arrumar um emprego, porque a faculdade era integral, e ao mesmo tempo o estágio pagava muito pouco. E eu comecei a empreender. Eu juntei 2 serventes no meu bairro e montei a minha empresa com 18 para 19 anos de idade. E me tornei um empreendedor de muito sucesso ao longo desses anos, e eu creio que quando você acorda cedo e trabalha, tudo dá certo. E ao longo desse processo, eu estava fazendo um trabalho social, levando cobertores de madrugada no Ceasa, e ali teve um momento, Hugo, muito importante que mudou minha vida. Eu entreguei o cobertor para um rapaz, ele pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim, moço, você podia dar mais um para minha menina? Ela está ali, ó. Eu olho para o lado, eu vejo uma menininha de uns 6 aninhos, ela estava enrolada no jornal, com blusinha de alça e shortinho. Aquela noite devia estar algo na casa de 8 graus. Quem é pai sabe bem o que eu estou dizendo. Eu me emocionei, comecei a chorar dentro do carro, eu não conseguia parar de chorar, eu engasgava com o meu próprio choro. E ali eu tomei uma decisão, eu não vou ser mais uma pessoa que reclama, eu vou fazer alguma coisa de verdade para poder ajudar o Brasil. E aí eu comecei a me envolver, porque como fazer alguma coisa para ajudar um país continental, uma única pessoa? Eu comecei a ir para Paulista, isso era 2012 para 2013, estavam começando as primeiras mobilizações pelos 15 centavos, não sei se você se recorda, você é muito jovem ainda, os black blocs na rua quebrando tudo, aquela loucura toda. E ali eu acabei me juntando ao movimento nas ruas, que era um movimento pequeno, começando, e entrei com uma cabeça muito empresarial. E trabalhamos muito, né, para poder politizar as pessoas, mostrar que as pessoas precisariam conhecer de política. Eu mesmo não sabia direito o que era executivo, legislativo, judiciário, eu não me recordo em quem eu votei no passado. Normalmente alguém dizia no domingo de manhã, vota em tal pessoa, nós não sabemos quem era, qual era o partido, qual era a ideologia, e esse foi o Brasil que foi construído pós a redemocratização do país. Então eu me senti na necessidade de fazer alguma coisa e foi no movimento nas ruas que eu acabei encontrando esse espaço, transformamos o movimento no maior movimento do Brasil, sempre mantivemos as mesmas pautas, os mesmos princípios e valores até o dia de hoje e é um movimento que me enche de orgulho. Para a gente já partir para o término aqui da nossa entrevista, eu queria, aproveitando essa questão de politizar as pessoas, como você viu o papel do presidente Bolsonaro nessa questão? Porque ele deu uma entrevista uma vez num podcast, aí perguntaram assim para ele, pô, presidente, qual é o seu maior legado, né? Ele falou algo do tipo, outro dia eu estava andando e vi muitas bandeiras do Brasil penduradas nas janelas e tal, e esse trecho é recortado, virou meme aí na internet e tal.
Tem muito do Bolsonaro nessa história aí. Qual foi o papel do presidente Bolsonaro nesse contexto de politizar um Brasil? O papel dele foi fundamental. O Bolsonaro ele trouxe de volta o patriotismo para a nação brasileira. Ele trouxe princípios e valores, ele falou verdades, ele mostrou a realidade do Brasil. Ele abriu as portas do que acontecia em Brasília para todos nós. Um dos motivos, né, porque ele foi tão atacado nesses últimos anos. A grande maioria das pessoas não sabia o que era um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. Hoje todo mundo sabe. As pessoas falam melhor quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, né, como se diz popularmente, até do que o seu próprio time de futebol. Então o presidente vai ser sempre lembrado como um dos grandes homens que mostrou para o país que dá para fazer uma política diferente. Que dá para você não entregar de porteira fechada ministérios para partidos políticos, que dá para fazer estatais dar lucro, que dá para você realmente ajudar de maneira social as pessoas, tanto que nesse momento hoje no Brasil, nós estamos no momento da melhoria social do país como um todo. As maiores arrecadações de impostos aconteceram porque as pessoas voltaram a consumir, o Brasil estava dando certo. Mas infelizmente, nós vimos um conluio, né, de pessoas do passado, o sistema, o establishment, se levantar contra ele. Mas o papel dele vai ser eterno. O presidente Jair Bolsonaro ainda vai ser lembrado como um dos homens que realmente fez algo de importante para a nação brasileira e começou a iniciar um trabalho de mudança do país. Ainda sobre esse tema, mais duas questões rapidinho. Você acha que ele vai ser o grande líder da oposição? Como que a direita tem que se organizar? Não tenho dúvida disso. Ele será o grande líder da oposição porque ele é o grande líder da direita do Brasil. Eu tenho certeza disso. A volta dele é muito importante. Esse período que ele teve fora foi também muito importante, né, no meu ponto de vista, para o país. Ele também precisava estar fora durante um período para poder se reequilibrar perto de tudo que ele passou nos últimos 4 anos. Imagina todos os dias em 4 anos, diuturnamente, ser atacado. E também a gente aguardar um pouquinho as coisas se acomodarem. Agora as coisas se acomodaram, nós já entendemos o que o PT voltou para fazer no Brasil, tá aí, tá muito claro, né? Os números já mostram o que está acontecendo no Brasil e a volta dele é para nós um motivo de grande alegria e com certeza vai liderar a direita. Para a gente finalizar de vez, deputado, sobre o seu mandato aqui na Alesp, como você vê a divisão hoje aqui na Alesp, mais centro-direita, mais esquerda? Acha que o Tarcísio vai ter algum tipo de resistência? E quais foram os seus principais feitos até agora? Eu não creio que o Tarcísio vai ter muita resistência, porque ele é muito habilidoso, né? O Tarcísio ele sabe comprar as pautas importantes para que a nação dê certo e, no caso, o Estado dê certo. Então eu creio que com a habilidade que ele adquiriu, né, o jeito de falar que não é agressivo, não é um jeito pejorativo, não é um jeito diretivo, ele vai conseguir ter sucesso na aprovação das importantes pautas para o Estado de São Paulo. Muito bem. Agradecendo sua participação conosco. Deixe suas redes sociais, como é que o pessoal consegue acompanhar o seu mandato? Claro. Por favor, me acompanhe, é Tomé Abduch, assim que eu estou em todas as redes sociais. E acreditem no Brasil, o Brasil vai dar certo. Nós amadurecemos muito como nação. Hoje nós somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados, de direita, que têm princípios e valores. Uma sociedade, na grande maioria, de pessoas cristãs, que têm valores dentro das suas casas. Eu acredito muito no Brasil. Acompanhe. Obrigado a todos, peço para que você deixe o seu like, compartilhe, mande aí nos grupinhos de WhatsApp para todo mundo. Muito obrigado a todos.